E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você aprende e entende as formas corretas de você fazer a sua análise. De uma forma simples, objetiva, com o intuito de que você consiga melhorar o seu desempenho, que você consiga melhorar suas análises para saber negociar no gráfico. Entradinha ali, acabei de fazer uma entradinha de venda ali na região, acabou de fechar. Eu espero que eu tenha conseguido gravar desde o início aqui a entrada. Eu vou explicar o porquê desta entrada nessa região, tá bom? Você que está chegando, que é novo aqui, já vai se inscrevendo, vai ativando o sino de notificações, vai deixando seu like. Você é muito bem-vindo aqui. Aqui você vai ter uma visão ampla de como funciona o mercado e como você deve analisar de forma correta. Eu deixo um e-book aqui, ó, inteiramente grátis, que é um e-book que eu falo sobre padrões de vela. São 36 páginas onde eu falo de 16 padrões de velas que acontecem todos os dias no mercado. Então você pode entrar, baixar de forma gratuita. Para baixar é simples, é só vir aqui no meu canal do YouTube, né, que você está. Na descrição você vai encontrar aqui o link do canal do Telegram, que é justamente onde você faz o download. Aqui você vai encontrar também meu WhatsApp, vai encontrar meu Instagram e vai encontrar o link de acesso à área do aluno, que é justamente o treinamento. Aqui embaixo, abaixo de cada vídeo aula, você também tem os links aí oficiais para você fazer acesso, tá bom? Aqui é o canal do Telegram. Quando você entra no canal do Telegram, você vê mensagem fixada, clica sobre ela, abre dois links para você fazer download. Você escolhe um dos links e faz o seu download. Aqui dentro você vê resultados de alunos, ó, como o Marcelo batendo meta, Daniel batendo meta, olha os resultados do Daniel, que expressivos. Daniel batendo meta, Marcos aqui batendo meta, o Marcos utilizando o indicador Hunter. Você queira fazer aquisição, lá no módulo 13 eu explico como funciona, é só entrar em contato comigo. A aula que eu subi ontem aqui para o canal, Gleidson batendo meta também utilizando aqui o indicador, Luiz batendo meta também utilizando aqui o indicador, uma ferramenta excelente para quem já está analisando bem o gráfico. William aqui, ó, batendo meta, o Helder aqui, ó, também batendo meta, José batendo meta, Daniel de novo aqui mandando seus resultados, Marcos novamente, aqui é o Levi também batendo meta e assim por diante, pessoal. Entra aí, acompanhe os alunos se você quiser. Aqui tem meu canal do Instagram também, ó. Se você tiver alguma dúvida em relação à área do aluno, ao indicador, pode mandar um direct para mim. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Aqui você vê resultados de alunos. Ainda está com 60% para você fazer parte da área do aluno. Aqui está o link para você fazer parte e também tem meu WhatsApp no rodapé. Qualquer coisa, qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Vamos voltar lá? Vamos voltar aqui para o ativo? Olha só que movimentação interessante. Uma coisa que eu noto que a maioria das pessoas não sabem utilizar é a chamada linha de referência para fazer os seus trades. Aqui no gráfico, ó, eu faço o quê? Eu marco uma linha de referência. Ah, Cadu, é uma LTA? Você pode chamar de LTA, mas para mim é uma linha de referência. Por quê? Porque ela é simplesmente referência de tendência, para eu entender o que está acontecendo com a tendência. Eu tenho uma linha de referência. Aqui eu tenho uma outra linha de referência. O que essa linha de referência mostra para mim? Essa linha de referência mostra para mim que a minha referência de alta já foi perdida. Então eu já começo a ver uma linha de tendência de baixa, ou seja, uma linha de referência de baixa. Ou seja, se eu começar a analisar o gráfico de forma fria, eu vejo aqui, ó, a movimentação da tendência, vejo o que a tendência fez, vejo aqui, ó, o imbalance entrando na região. Se eu traçar um suporte e resistência no imbalance, eu já vejo que o movimento já está em 50% aqui da região. Quando esse preço vem e faz uma exaustão aqui nessa região, ó, na região, é na linha de referência? Não, a linha de referência é só para entender tendência. Onde ele faz essa movimentação de exaustão?
ele faz justamente aqui, ó, em 50% do canal deixado por aquele imbalance, pessoal. Tá? Você tem que entender a dinâmica do gráfico. Então, dentro dessa dinâmica do gráfico, ó, primeira entradinha ali da movimentação. Só com as linhas de referência, para você entender a movimentação do ativo, você só precisa esperar as regiões claramente se formarem, o padrão de vela e você fazer a sua entrada. Entendeu? Ó, e ele está brigando aqui, ó, o preço está brigando aqui, ele não conseguiu sair daqui dessa região. Conseguiu compreender? Então é de muita importância, só que você não pode usar uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa como suporte e resistência. Elas são apenas linhas de referência, entendam isso, tá? Entendam isso, são linhas de referência. Vamos ver um outro ativo aqui, se tem uma oportunidade, ó. Próximo ativo aqui, o SDJPY. Ó, o SDJPY está muito próximo ali a uma região, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele está próximo a uma região de fundo, né? Está muito próximo a uma região de fundo aqui. Chegando numa região. Tá feio, né? O movimento está cansado já. Vamos procurar um outro ativo, GBP-USD. GBP-USD, ó, aqui já está bonitão, hein? O ativo aqui já está bem bonitão, já está fazendo uma movimentação melhor. Ó. O preço está buscando região aqui de 50% do movimento. O ativo já mostra uma disposição de movimentação mais clara. Vamos ver o que ele está fazendo aqui. Ó. Ele já mostra aqui a possibilidade de uma continuação de movimento, tá? Nesta região. Lembrando, pessoal, que toda expectativa de movimentação a gente tem que se pautar naquilo que as regiões que estão trabalhando entre suporte e resistência vão mostrando para nós. Nessas regiões de suporte e resistência, trabalhando entre essas tendências, entre essas referências, nós temos as nossas oportunidades de entrada. Então, se você bate o olho aqui no gráfico, você já tem as referências das macro-regiões e você tem as referências da micro-região, você já começa a entender o que o ativo está fazendo. Olha que entrada linda, olha que perfeição. O que eu vejo aqui? Eu estou vendo as referências das movimentações. Existe dúvida aqui que o pensamento é de compra nessa região? Existe dúvida ou não que o pensamento é de compra nessa região? Tá lá, ó. Olha lá. Vamos traçar aqui referências? Vamos. Eu posso traçar a referência na macro. Posso traçar a referência na macro. Já tenho a minha referência na macro. Quando eu chego aqui na micro, o que eu vejo? Uma linha de referência de baixa, que não existe mais, e começa o quê? Uma linha de referência de alta. Show! Linha de referência de alta acontecendo, forma padrão, tem força de movimentação, já sei que essa região de 50% aqui, ó, ela pode vir buscar até aqui essa região, ó, ele tem força para até buscar 100% da movimentação. Aqui, ó, é 100% da movimentação, ó, 100% da movimentação. Consegue perceber aqui, ó, 100% do movimento, 100% do movimento, e aqui eu tenho aqui, ó, 50% do movimento. Perfeito? Perfeito. O que eu precisei para dar uma olhada no gráfico aqui? Entender o contexto. No contexto, eu vejo as regiões. As minhas regiões estão bem definidas. Nas regiões de definição, eu vejo as tendências. Quando eu vejo as tendências, eu já posso fazer o quê? As marcações das minhas linhas de referência. Porque eu vou entender como essas tendências estão funcionando. Eu vou entender como as referências de tendência macro e micro estão trabalhando dentro do contexto que eu visualizei, dentro das regiões, e aí eu estou fazendo o quê? Alinhando padrões de vela e volume ao meu trade. Entendeu? Olha a contextualização, que forma simples, dinâmica. E olha só o que eu falei para você, que o preço poderia vir buscar aqui. Buscou, fez movimento de correção e está querendo fazer uma pequena correção na região. Muita volatilidade, né, GBP-USD nesse momento, mas você entendeu a dinâmica do gráfico? Você entendeu a movimentação que o gráfico está fazendo? Então esse dinamismo, pessoal, acontece a todo instante. A todo instante. Como aconteceu aqui, ó, em Euro-USD, nessa correçãozinha no movimento buscando, e aqui está acontecendo no GBP-USD novamente, ó. Deixa eu dar uma olhada no GBP-USD.
Vamos ver novamente se ele tem uma referência para a gente trabalhar novamente. Ó, não perde fundo, essa região aqui não perde fundo, o gráfico está trabalhando ali naquela região. O movimento ainda é de referência de alta, né? Ele tem a movimentação ali de ignição naquela região. Como é que eu sei que eu posso fazer compra ali na região? Eu preciso esperar o gráfico me mostrar algumas oportunidades. Que oportunidades são essas? A entrada de pressão compradora ali naquela região. Qualquer entrada de pressão compradora? Não, né? Entrada de pressão compradora que me mostre a possibilidade da continuidade dessa referência. Então, se eu tenho uma referência aqui, ó, se eu tenho uma referência de linha de tendência de alta, deixa eu até colocar verdinho aqui para você entender. Eu já entendo que a referência do gráfico está me mostrando a possibilidade de alta. Eu vejo o preço fazendo mitigação na região. Porém, a mitigação ali, ela está buscando cerca do que? 33% da movimentação ou 50% da movimentação desse candle aqui, ó. Tá vendo esse candle de força aqui, pessoal? Tá vendo? Vou deixar uma dica de ouro para você aí, tá? Vou deixar uma dica de ouro para você aí, para você não esquecer nunca mais. Todas as vezes que você vê um candle desse gigante, você pode marcar aqui, ó, deixa eu ver a Fibo aqui, ó. Você marca ele máxima e mínima, 50%. Se o preço não vier buscar 50% deste movimento, você tem grande chance de continuação de tendência. Tá lá, ó. Você tem grande chance de continuação de tendência, porque existem níveis de continuidade do preço quando você tem uma linha de referência funcionando. Esses níveis, eles são divididos antes da região de equilíbrio e na região de 100%. Você pode marcar um candle como esse de força, por quê? Porque esse candle aqui é um candle institucional, ó. Isso aqui é um candle institucional. O que que esse candle está dizendo para mim? O que que este candle está dizendo para mim? Deixa eu fazer uma marcação melhor aqui para você entender, ó. Deixa eu traçar aqui, acho que aqui dá bom, né? Este candle é um candle institucional. O que que este candle institucional está falando para mim? Primeiro, eu tenho uma linha de referência aqui. Perfeito? Perfeito. O que que essa linha de referência faz, pessoal? Ela liga dois fundos para eu entender que é uma linha de referência de alta. Perfeito? Olha a importância de uma linha de referência de alta. Então eu tenho uma linha de referência de alta. Ah, é uma LTA? Você pode chamar de LTA, não tem problema se você aprendeu assim. Agora eu quero que você entenda que ela não funciona como suporte e resistência. Ela não funciona como suporte e resistência. Ela simplesmente vai funcionar como uma referência. É isso que ela funciona. Qual é a referência? Que o gráfico está numa movimentação de alta. Quando surge um candle lindo como esse de força, numa região como essa, eu já fico de olho. Por quê? Porque ele está dando a ignição de um movimento. Quando ele faz essa mitigação, eu já marco o fim dessa mitigação, que já não tem mais volume de força. Quando eu já tenho o mínimo dessa mitigação, olha só, pessoal. Olha só onde ela vai buscar. Olha onde essa mitigação busca. Essa mitigação busca exatamente o que? Ó, região de equilíbrio. Ela busca exatamente a metade do movimento do candle. Depois que o movimento do candle faz mais um padrão de vela e entra volume lindamente na região, pessoal, ele está me mostrando o quê? Está me mostrando que a continuidade do preço está indo, quiçá, buscar ali o 100% do movimento. O 100% do movimento. Ou ele pode até buscar aqui, ó, esta referência de região. Opa, deixa eu traçar uma linha aqui, ó, melhor. Ou ele vai buscar aqui, ó, essa linha de referência daquele movimento ali. Porque aqui não deixa de não ser uma resistência, tá? Aqui é uma resistência. Sim, é uma região de oferta. É uma região de possibilidade de venda. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais próximo das regiões de níveis de suporte e resistência o pullback acontece, mais forte ele é. Porém, quanto mais forte ele é, menos força a tendência tem.
Menos força a tendência tendo, mais próximo a ela a corrigir ela está. Então, quando você começa a entender o gráfico, a movimentando nesses níveis de região, aqui era uma resistência, ó. Aqui era uma resistência que virou suporte. Escrevi errado ali, mas você entendeu. Preço faz ignição de movimento, faz movimentação de onda, não consegue romper 50% do candle gigante aqui. E como eu vejo esse candle gigante, ó, movimentação de máxima e 50% da região que você vê aqui claramente ele trabalhando no 50% da região. Deixa padrão de vela e faz a entrada de continuação. Isso aqui, pessoal, um candle como esse aqui, ó, qual é a diferença deste candle para todos os outros candles que você vê aqui nos últimos quase uma hora? Qual que é a diferença dele? Ele é gigantesco perto dos outros. O que acontece com um candle como esse? O que significa? Significa que tem o chamado big player no mercado. Big player no mercado, ou seja, tem uma grande instituição com o desejo de que essa referência de suporte, que é justamente em 100% desse candle, não seja rompida. Ele quer jogar o preço para cima nesse exato momento. Então, quando você começa a contextualizar o gráfico, você começa a traçar suas linhas de referência, você consegue entender os níveis de suporte e resistência, você sabe aplicar os padrões de vela junto com o volume, por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Epa, deixa eu apertei errado aqui. Por que eu estou falando isso? Ó, teve gente, deixa eu tirar essa linha aqui, peraí, deixa eu tirar o Fibonacci aqui. Teve gente que ficou esperando o que aqui? Olha isso aqui. Essa entrada aqui, pessoal, eu faço em qualquer mercado, tá? Teve gente que ficou esperando o quê? Teve gente que vendeu aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Teve gente que entrou vendido aqui. Por que entrou vendido? Porque aqui é uma região de oferta. Perfeito? Perfeito. Mas tem contexto para vender aqui? Óbvio que não. A pessoa só vendeu, sabe por quê? Porque ela imagina que vai voltar numa linha de referência, ou melhor, LTA para ela, né? Que não é para mim, LTA é uma linha de referência. Então, qual a ideia dessa pessoa? Por que ela vendeu? Porque ela imagina que a linha está aqui para ser um suporte, para fazer o preço movimentar para cima como uma cama elástica. E não é. Não é. Olha só, o preço nem chega perto da região. Ah, mas vai ter um momento que eu vou encontrar essa linha de referência lá em cima? Talvez, talvez. Linha de referência só para te dar referência na movimentação da tendência. Linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa só para dar referência na movimentação de tendência. Então, quando você começa a entender esse contexto, você vai entendendo a movimentação. Dá uma olhada que coisa linda. E o que acontece com o preço? Continua caminhando lindamente pelo ativo. Assim, ó, como nós fizemos uma entradinha em euro-USD na correção dessa região, por que aqui eu corrigi? Eu expliquei para você. Ó, correção, preço faz 100%, faz tendência, faz 100%, muda característica, retorna para o canal, ganha força, entra força de compra, rompe 50%, aí vai buscar 100% e agora vai embora. Neste exato momento aqui existia correção porque a característica era de correção de baixa. Entendeu? A linha de referência aqui, ó, deste primeiro movimento já tinha sido perdido. Agora que rompe essa região, a linha de referência macro, ela muda, ó, ela vem para cá. Entendeu? E você vê o gráfico trabalhando aqui, ó, como um cone invertido, né? Fazendo uma expansão de movimento de tendência. Aqui no GBP-USD simples, né? Simples, que foi justamente a entrada aqui. Você vê o que? A linha de referência acontecendo, linha de referência em micro quebrada, linha de referência em micro funcionando de alta, vou fazer minha compra lindamente, movimento perfeito. Ainda com entendimento, depois de um candle como esse, do institucional na região, ainda tenho a minha linha referência de alta na micro, sei que ela pode chegar até essa região, faz mitigação, entro novamente seguindo, e ela continua rompendo as regiões, fazendo a movimentação como deve ser, como diz a regra da movimentação da tendência.
Compreendeu? Então, olha as movimentações simples, ó. Desde o euro aqui, desde essa movimentação do euro, até as movimentações que eu peguei no GBP, você viu que eu tinha uma referência. Qual a referência que eu tinha? Referência em GBP de alta e referência em USD, euro USD de baixa. Então, se eu entender a referência do movimento, se eu entender naquele movimento a referência que o preço está fazendo, eu tenho plena possibilidade de fazer minhas entradas. Lembrando sempre que linha de referência, você pode entender como linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa? Sim, pode entender. Só que o que você tem na sua mente? Ó, o que você tem na sua mente? Você tem na sua mente que LTA e LTB é igual a suporte e resistência. Eu sei que você aprendeu isso. Eu sei que um dia você aprendeu. Não são suporte e resistência. Ah, Cadu, mas teve um dia que a linha de referência, que se eu traço ela aqui, ó, olha só, ela não é um suporte para mim se eu traçar a linha de referência aqui coladinho aqui? Não, pessoal, ela não é. Ela vai ser o quê? Uma confluência de movimentação para você nessa região? Pode até ser, mas você não tem suporte aqui, ó. Você não tem suporte nenhum aqui para ela ser uma referência no suporte e resistência. Então você percebeu que não há confluência aqui, ó, em região de suporte e resistência? Não há. Ah, mas pode acontecer, de vir a acontecer o movimento igualzinho? Pode, pessoal, porque o gráfico ele é cíclico, ele faz movimentos cíclicos, ele pode acontecer tranquilamente. Só que vai ser uma coincidência de movimentação, não é que ela vai ser usada como referência de movimentação. Então, o que as pessoas têm que fazem de errado? LTA e LTB como suporte e resistência. Tira da cabeça, eles não são. Eles são apenas referências de tendência. Referências de tendência. Você sabe se a tendência está de alta e de baixa. Lá no treinamento eu explico sobre isso quando eu falo sobre suporte e resistência dinâmico, né? Como você trabalha suporte e resistência avançado. Você vai ver essas linhas de referência tanto em regiões de macro como micro. Você vai ver essas movimentações acontecendo apenas como referência em movimentações de alta ou de baixa, suporte e resistência dinâmico ou suporte e resistência avançado. Mas isso eu explico passo a passo, com detalhes lá no treinamento, para você nunca mais errar sobre isso. Por isso que quando o Cadu chega aqui no gráfico, pessoal, tem muita gente que fala assim, eu não consigo entender as tendências funcionando, eu não consigo compreender. É porque você não tem conteúdo técnico. Você não sabe tecnicamente como funciona. Então aprender sobre linha, sobre isso que nós estamos falando, linha de referência é de suma importância. Opa, escrevi errado, né? Escrevi errado. Linha de referência. É de suma importância para você conseguir compreender o dinamismo do contexto gráfico. A linha de referência, quando você está fazendo o contexto gráfico, você vai lá no contexto em si, você começa a definir regiões. Quando você começa a estudar as tendências, você tem que ter aqui, ó, qual é a referência dessas linhas de tendência. Neste exato momento, no terceiro ponto da análise, você tem que saber como que essas linhas de tendência, como linha de referência, estão funcionando, para que você possa fazer o quê? Encaixar o padrão de vela e encaixar o volume para executar o movimento. Então ela é de suma importância para que você saiba aplicar e entenda de uma vez por todas. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha aprendido. Você que quer fazer parte do treinamento e quer se aprofundar realmente, entender como funciona o gráfico de uma forma simples, dinâmica, com o conteúdo que realmente você vai aprender cada detalhe do gráfico, será muito bem-vindo. Os links estão aí na descrição. Aproveite a super promoção, você vai ter suporte diretamente comigo, acesso único à área do aluno com login e senha, acesso vitalício com acesso único e suporte diretamente comigo, pessoal, que eu acho que assim que é o mais importante, né?
ter o livre acesso a mim. Saber que muita gente entra em contato comigo não sendo do treinamento, e eu sempre explico, pessoal, contato comigo via WhatsApp, ficar tirando dúvidas, é para quem está no treinamento. Uma coisa ou outra, é claro que eu vou te responder, não tem problema nenhum. Agora, existem questões complexas que você precisa passar por módulos de estudos, você precisa passar por exercícios para que você entenda realmente. Então, quem não está no treinamento, quando vem fazer uma pergunta para mim, técnica, é difícil eu responder porque a pessoa não tem a bagagem técnica daquele conteúdo que está no treinamento. Agora, quando ela já está no treinamento, está avançando aos módulos, está entendendo de forma profissional como analisar o gráfico, as coisas mudam. E aí você vai entendendo claramente como é que funcionam as coisas, tá bom? Então, se você quiser vir para o treinamento, será muito bem-vindo. Eu estou aqui de braços abertos te esperando para te ajudar. Quer fazer a aquisição do indicador também, é só entrar em contato comigo. Não esquece de escrever nossa hashtag aí, linha de referência, deixar aquele like, deixar aquele comentário e eu te vejo amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!